tudo bem? Estamos iniciando o podcast Teencast. Esse que é o episódio piloto e o tema é sensacional. Olha, gente, eu tô aqui com uma coleção de revistas que fizeram história, principalmente na década de 90 e 2000. E para falar sobre o assunto, que são essas revistas teens, eu trouxe 4 mulheres empoderadas, jornalistas, que têm vasta experiência em cultura. Bom, para começarmos o papo de hoje, eu quero dar as boas-vindas para elas, Janaína, Juliana, Thaís e Esther. Sejam muito bem-vindas. Prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Bora começar esse papo? Lógico. Vamos lá, então. Bom, a primeira pergunta que eu tenho para fazer é para Juliana. Juliana, seguinte, nós aqui provavelmente somos da geração Millennium e Z, vamos dizer. Exatamente. Quem tá assistindo a gente, que é da geração seguinte, não sabe o que é uma revista teen. Não teve a oportunidade. Vergonha de você aí de casa. Não teve a oportunidade de ver o Zac Efron em uma dessas capas aqui e nem provavelmente colou um pôster no quarto. Ju, eu queria que você contasse pra mim qual que foi a origem das revistas teens no Brasil. Você poderia dar um contexto pra gente, pra quem tá nos assistindo agora? Sim, com certeza. Bom, as revistas teens, elas por si só já falam o nome, né, para adolescentes. E a gente teve um início até antes de 90. A Capricho, que é uma das pioneiras, né, a gente pode falar que é a pioneira, nasceu lá em 1952. Ou seja, bem antes. Só que foi só a partir dos anos 90 que ganhou popularidade. Sim. Então a gente ganhou popularidade falando sobre várias questões, né? Desde aspectos amorosos, desde curiosidades sobre o comportamento principalmente feminino. Porque acabou se criando um canal. Naquela época, poucos assuntos. Como a gente não tinha internet, eles não eram tão popularizados. Então, por meio da revista, também acabou se tornando um veículo em que você lia uma curiosidade e meio que, de certa forma, você acabava ali gerando um pertencimento, um reconhecimento. Então, foi ali nos anos 2000 a 2000, nos anos 90 e 2000, que ela teve esse boom. E também, claro, com a questão dos artistas, né? Porque o que liga, não tanto quanto não sociedade, mas enfim, uma comunidade mesmo. É o artista, é a arte ali que ele produz. E foi assim que a gente foi se tornando quem somos hoje, né? Assim, pessoas que consumiram tanto essas revistas. Quando a gente encontra, né, por exemplo, eu li, meu signo, peixes. Aí outra menina lá também lia, tipo assim, aí você já fala, nossa, que legal. Então acabou que, não só isso, mas até em aspectos, começar a falar, tirar esse tabu do que é o sexo, né, sobre questões sexuais, enfim, porque revista teen não é só de ídolos, não é só sobre artistas. Então acabou que realmente você criou um local aonde você tirava algumas curiosidades e você aprendia com aquilo. Vou passar aqui a bola para Thaís. Inclusive, ó, é uma influenciadora nata, menina. A pergunta que eu tenho para falar, a gente consegue ver aqui na capa dessas revistas muitos influenciadores, formadores de opinião. Ali a gente tem a Demi Lovato, Taylor Lautner, Zac Efron, Cine, enfim. Você acha que o aumento do consumo das revistas teens estava ligado aos ídolos musicais que muitas vezes apareciam nas capas? Então, sim, tem uma relação direta com isso, porque geralmente, pelo menos eu era uma dessas pessoas, gente, I'm sorry. Mas, tipo assim, eu via, por exemplo, o Justin Bieber nas revistas, eu não queria muito saber o que estava se passando, eu só queria comprar porque o Justin Bieber estava ali. Ou qualquer outro fandom, que eu acho que quem era da época lembra, né, de a grande batalha de Directioners e Believers, entre muitas outras coisas. Então, assim, eu acho que sim, ela impacta de forma direta, até porque as revistas Atrevida, Capricho, Toda Teen, todas essas que a gente estão aqui nesse meio, né, elas influenciaram muito, como vocês falaram, a opinião, mas também elas vinham com um marco de audiência adolescente, né, com foco no público adolescente mesmo, porque era para motivar não só a leitura,
dos adolescentes, mas também, tipo, gerar essa autoidentificação, essa relação mais próxima de ídolo com o público, entendeu? Então, acredito que seja por esse caminho. E como é que os fãs se conectavam? Porque hoje a gente tem... basicamente, antes a gente tinha um impresso e hoje a gente teve uma migração para o digital e ficou muito mais fácil. Houve a democratização ali de acesso, enfim, a gente tem muito mais acesso, muito mais rápido. Então, como é que aconteciam essas conexões na época com a revista impressa? A revista impressa era a vibe o Twitter de antigamente. Então, assim, o pessoal gostava muito de se comunicar, por exemplo, nas escolas. Quando eu ia pra escola, tinha várias meninas lá no maior fuxico, na maior loucura, né? Tipo, ai, o que você tá vendo aí? Trocar pôster, essas coisas. Ai, tipo, me dá um do Justin Bieber, eu te dou um do Crepúsculo. Tipo isso. Então, tinha muito disso também. Essa identificação, essas comunidades acabavam se formando por conta desses encontros. A próxima pergunta é para você, Jana. Existia um padrão? Que tipo ali qual era o público-alvo das revistas? Existia, por exemplo, um tipo de adolescente específico que aparecia na capa ou na linha editorial da revista? Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. É bem padrão. É sempre, assim, o estilo menina magra, classe média alta, que se vestia de um determinado tipo, usava o cabelo de determinado tipo, de determinado corte. Então, as meninas que consumiam esse tipo de revista se viam muito naquilo. Não só pela capa, mas no conteúdo da revista. Sempre dicas de roupa, como você se vestir no seu primeiro dia de aula, como você se vestir para encontrar o seu crush, entendeu? Então as meninas sempre se viam nessas dicas de como se moldar nesse estilo de roupa, de vida mesmo. Hoje em dia, a gente tá mais atrelado à diversidade, o conteúdo editorial se preza mais a ter mais pluralidade. Antigamente não, era só pessoas brancas que eram majoritariamente magras e as meninas se viam nessa bolha de como se encaixar nessa bolha, porque é o mais interessante, é o que tá na capa da revista. Mas eu vejo uma pequena problemática aí, você não vê? Porque, por exemplo, a gente tem alguns estereótipos na capa, a gente vê muitas matérias sobre maquiagem, a gente vê uma mulher branca muito bonita, com um corpo muito bem formado. Algumas matérias que falam, 5 dicas para você conquistar o gato. Então a responsabilidade era toda da mulher pra ela conquistar o gato e não levar um pé na bunda ainda. Sociedade, pelo amor de E Deus. o local que a mulher jovem era colocada. Sim. Então, como se as únicas dicas que servissem para elas era de como arrumar um boy, como se maquiar, e se limitava só isso. Era um problema no sentido, tipo, que as pessoas falam, é legal, quero me tornar, assim, a pessoa do mundo do Meninas Malvadas, entendeu? Porque era o popular, entendeu? As pessoas que não se enquadravam nesses nichos acabavam se exilando ou se juntavam vem todos os excluídos. Time. A gente teve o boom, né, a partir da revista Capricho em 1952, as outras surgiram na década de 90, mas a revista Capricho, ela chegou a ter 500 mil exemplares, assim, estrondoso, né? Em 2015, a revista Capricho saiu, foi pro digital, e é sobre isso que eu quero falar com vocês, Esther. O que muda quando a fofoca ela sai ali do meio físico pro social digital, que é hoje, por exemplo? Porque hoje mudou muito a forma de se consumir conteúdo, né? Então, essa mudança vem num período de demanda mesmo, porque o auge ali de 2015 foi quando a gente começou a consumir muito mais informação pelas redes sociais, pelo Instagram, notícias muito rápidas ali de VaptVupt, e as revistas viram essa necessidade de acompanhar. Então, como que eu vou me dedicar aqui para fazer uma revista mensal com matérias muito mais longas, que me exigem muito mais tempo, quando do outro lado eu tenho o veículo que está dando a notícia muito mais rápida? Então, elas começam a se adaptar pelo digital, fazer matérias mais curtas, lógico que sem perder a credibilidade do jornalismo e da checagem da notícia,
mas para atender esse novo público que estava vindo. O que essas revistas representaram na vida de vocês? As revistas, elas influenciaram muito na minha trajetória até como profissional. A forma como eu vejo a questão mesmo de ser jornalista, do quanto você pode trabalhar com a cultura e entretenimento de uma forma mais séria, Sim. de uma forma que vai levar informação, mas também vai levar coisas divertidas. Então, para mim, influenciou no que eu quero seguir até da minha vida mesmo, dos meus gostos, e poder atrelar o que eu gosto, que é música, os meus artistas favoritos, com o meu trabalho, e de uma forma, assim, gostosa, sabe? As revistas, elas tocam muito num ponto de memória afetiva mesmo. Quando eu olho para tudo isso, eu lembro muito, óbvio, a maioria do tempo, assim, dos meus tempos de escola mesmo, de ficar fofocando com as minhas amigas, de estar passando aquele tempo bom de qualidade que, querendo ou não, agora na vida adulta a gente não tem tanto, né, pra papear e dentre outras coisas. Então, eram tempos muito bons, de onde que eu tava aproveitando 100% toda a minha atenção dedicada àquela coisa. Essa paixão que eu tinha antigamente, adolescente, criança, fez eu ter essa paixão de, tipo, saber mais, me aprofundar mais. Hoje em dia, o marco do editorial agora para a internet é muito grande. A gente tinha a revista, que tinha uma curadoria melhor, mais aprofundada, porque tinha que sair todo mês. Hoje em dia, é tudo instantâneo, e é muito interessante essa transição, e participar disso, para mim, é maravilhoso. Algo que eu tenho que falar que mais do que música e conectar a gente por esse ponto é que as revistas incentivavam a gente a ler. Sim. Então, criar esse gosto pela leitura, criar esse gosto por escrever, eu acho que foi nesse momento ali, exato, com 12, 13 anos, que de certa forma plantou uma sementinha e que me fez escolher a profissão que eu tenho hoje, o jornalismo cultural. A gente tem dois lados da moeda. Um lado não é legal, que é esse lado do estereótipo. A gente tinha só uma linha editorial, a gente não tinha essa diversidade de conteúdo que o digital nos proporciona. Pro outro lado, o ser humano ele é muito sociável, né? Então isso nos ajudava muito a nos conectar com outras pessoas. Então eu ia lá pra escola, dando assim, viu quem saiu na revista da Toda Tinha, amiga? O Justin Bieber, que cara bonito, né? Mentira, um gostoso. Meninas, obrigado pela participação de vocês. Obrigada, eu que adorei participar. Arrasamos. E eu quero agradecer você, ouvinte, telespectador, que nos assistiu até agora. Saiba que esse é o episódio 1 de muitos que virão por aí. Obrigado e até a próxima. Tchau!